aqui falando com você mais uma vez. Eu quero conversar um pouquinho com você, contando a história desse lugar, né, a história do Pelourinho, que seja isso. Então eu vou estar compartilhando com você um pouco da história do Pelourinho, tá bom? Aqui muito tempo atrás, Pelourinho é um lugar onde as pessoas eram trazidas, principalmente escravos, que foi uma coisa que os portugueses trouxeram para cá, né? Porque quando foi colonizado o Brasil, o Pelourinho era um lugar onde os escravos eram trazidos e para disciplina, quando algum deles cometia algum tipo de delito, algum tipo de erro ou algum tipo de rebeldia, eles eram trazidos para o Pelourinho, que era um lugar onde tinha, hoje não se vê mais, mas nesse local antigamente havia lugares, pilastras, né, com argola, onde eles eram presos, eles eram torturados. Então Pelourinho era um lugar assim que simbolizava temor, que simbolizava medo, na antiguidade. E como eu disse para os irmãos e para os amigos, aqui era um lugar onde havia muito sofrimento, de muito sangue derramado, muitas mortes, um trabalho escravo. Até sabia também que essas argolas eram argolas que eles ficavam presos, às vezes até morriam aqui. Então essa é a história do Pelourinho. E não havia Pelourinhos, não, havia 3 lugares aqui. Então havia 3 locais que eram importantes. Esse aqui é um, havia 3 Pelourinhos espalhados aqui por Salvador. E é interessante que haviam 3, né? Um deles é conhecido como Terreiro de Jesus, que é mais adiante ali. O outro é a Praça Castro Alves, né? E aqui também Praça Tomé de Souza. Então eram locais públicos que todos os fujões ou que precisavam ser disciplinados, eles eram trazidos para cá. Era um lugar de acerto de conta. Eles eram assim publicamente diante de todos os que não tinham fugido ou não tinham ainda sido disciplinados, que servia de lição para aqueles que para não fugir. E é interessante que eu, estudando a história aqui de Salvador, esse nome foi dado a essa cidade, né? Porque hoje Salvador é a capital da Bahia, do estado da Bahia. Mas por volta de 1549 até 1763, Salvador foi a capital do Brasil colonial. Então foi 214 anos Salvador como capital do Brasil, né? Onde aqui os portugueses trouxeram essa questão da disciplina através do Pelourinho, que era um local onde os escravos eram disciplinados. E o nome de Salvador, eu achei muito interessante quando eu estudava a história, que esse nome Salvador foi uma homenagem a Jesus Cristo, que é o Salvador. Então eu achei muito interessante. Salvador tem o nome de Salvador como homenagem aos portugueses e também dos colonizadores, uma homenagem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muito interessante isso, né? É lógico que o tempo passou e hoje, querido, Salvador não é tido mais como um lugar de tormento, e sim um lugar onde os baianos mostram suas tradições culturais, muita descendência de escravos também, né? E eles mostram suas danças, suas crenças, suas culturas. Então aqui é uma diversidade de crenças, né? Muito interessante. Então hoje Salvador ele é símbolo dessa cultura das músicas, né? Não há mais essa questão do sofrimento,
de tudo que eles passaram aqui. Isso é muito importante de pensar. Terminando um pouco a curiosidade aqui dessa nossa peregrinação aqui para Salvador e orando aqui principalmente pelo Pelourinho, há construções de basílicas aqui, né? Muito conhecida como a Catedral da Basílica e a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e a Fundação Jorge Amado, que é esse lugar azul ali que nós vamos estar mostrando agora mesmo ali dentro como que é. Então, aqui também uma coisa que é muito importante, nós ainda vamos estar vendo, que vimos pela cidade, elas eram todas as cores da cidade. Cada casa tem uma cor azul, outra amarela, outra verde. Por quê? Porque quando os marinheiros estavam em alto mar, eles avistavam suas casas através das cores. Eles não sabiam onde era, mas pelas cores identificavam: aquela é minha porque é verde. Então a história da cidade foi assim. Outro lugar também que a gente vai falar e vai trazer uma filmagem é sobre o Forte de Santo Antônio, que foi 1536, me parece assim, que foi assim bem antes da construção da cidade de Salvador, né, que foi esse Forte de Santo Antônio. E também tem o Farol da Barra, que nós vamos estar indo também. Mas fiquei muito alegre em saber que Salvador, querido, Salvador, eu quero declarar que Salvador pertence a Jesus Cristo. Que esse nome Salvador um dia venha realmente ser reconhecido como a salvação de Jesus Cristo nesse local. Então Salvador teve o nome dado, foi conhecido como uma homenagem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.